Oi, pessoal. Vamos lá, nós vamos falar aí sobre as escolas penais, né? Nosso trabalho vai ser apresentado aí na próxima quinta-feira, será a nossa prova. O professor vai escolher duas pessoas para que possa apresentar lá para ele. Então, a gente vai ter que ter conteúdo aí para 30 minutos de apresentação, né? Então, vamos estudar, vou dar vou falar sobre algumas coisas aqui para a gente saber quantos minutos aqui daria a apresentação da gente. E também para que vocês vejam de forma resumida aí o que é que a gente vai falar na quinta-feira lá, tá certo? Então, bora lá. Todas as legislações sustentam o poder e a autoridade do Estado para orientar, controlar e punir os seres humanos com a finalidade de regular a vida social harmoniosamente. Então, o desenvolvimento, aí a evolução do direito penal, ele veio vinculado à evolução do ser humano, né? Porque desde que a gente vive em sociedade, desde que o ser humano surgiu, ele tem conflito com outros seres humanos, porque a gente vive em sociedade, então sempre tem um infringindo o direito do outro. Então, a evolução do direito penal, o surgimento do direito penal veio para dar uma vida saudável, uma vida em paz, né? Diminuir os conflitos e tentarem resolver os conflitos aí. Então, o direito penal e a evolução da sociedade, elas se confundem, né? Elas surgiram e evoluíram juntas. Então, para existir uma relevante importância do processo histórico, da compreensão da filosofia e dos princípios do direito penal contemporâneo, crimes e castigos a gente sabe que sempre existiam na sociedade humana desde os primórdios, desde o início. Com a conquista da escrita, os governantes puderam criar leis para que a população pudesse seguir e a gente pudesse ter regras de conduta, proibições e penas impostas para aqueles que violassem a lei. Então, a história do ser humano não pode ser desvinculada do direito penal, pois desde o início o crime vem acontecendo. Era necessário um ordenamento coercitivo, né, que obrigasse as pessoas a respeitarem as leis, que garantissem a paz e a tranquilidade da sociedade. Então, era necessário o surgimento de regras que obrigassem as pessoas a cumprir para que a gente pudesse ter uma vida em paz, uma vida harmoniosa em sociedade, porque se não for uma imposição, as pessoas infelizmente não cumprem, né? A gente sabe disso aí. Então, a história do direito penal e a história da humanidade, ela surge com o homem e o acompanha através dos anos, dos tempos. Isso porque o crime, qual sombra sinistra, nunca dele se afastou, né? Então, o homem, ele sempre teve conflitos. Os homens, a sociedade, sempre existiu conflitos. E sempre vai existir. Isso aí é uma coisa que não vai acabar nunca. Então, as escolas penais são as diversas correntes filosóficas sobre crimes, sobre punições que apareceram nos tempos modernos. A escola clássica, que é o que a gente vai falar lá na sala de aula, ela tem inspiração iluminista, visa propiciar ao homem uma defesa contra o árbitro do Estado, que a gente vai ter que pincelar um pouquinho sobre períodos que antecederam aí a escola clássica, para que a gente entenda por que é que a escola clássica ela surgiu para proteger o homem do árbitro do Estado, que na época era o juiz, que era a pessoa escolhida para julgar os crimes das pessoas daquelas regiões, né? Então, antes de chegarmos aí na escola clássica, a gente vai passar por alguns períodos. Vamos falar bem rapidinho aqui para vocês entenderem. Tivemos aí o período da vingança privada, onde as pessoas faziam justiça com as próprias mãos. O ofendido revidava ele mesmo contra danos, contra ofensas, contra qualquer que seja o crime na época que ele sofreu. Então, ele revidava ele mesmo. Fulano veio aqui na minha casa e, sei lá, me bateu. Então, tudo lá, na época, era motivo para ir lá e matar o camarada. Ele veio aqui e roubou uma galinha. Vai lá e mata o camarada que roubou.
sabe quem foi, vai lá e mata. Então, naquela época, as tribos, as pessoas, a sociedade, elas tomavam para si o direito de se vingar. Por isso que se chama vingança privada. Cada um se vingava do mal sofrido, ele mesmo, ou a tribo, ou o grupo. Era eles sem a interferência do Estado. A vingança divina foi um outro período, que foi um período imposto pelos sacerdotes da igreja. Eram penas muito cruéis, severas, impostas com castigos com a desculpa de serem divinos. Castigo divino com a purificação e a salvação da alma. Então, aquele cara que cometeu um crime, ele vai ter uma pena super severa, que também poderia ser a morte, né, para poder purificar a alma dele e ser salvo. Tínhamos também o período da vingança pública, que aí passa a ser com a intervenção do Estado. Também era de penas cruéis, com o intuito de proteger o monarca, então, o governante. Eram processos sigilosos, então aquelas pessoas que cometiam um crime, elas eram processadas e muitas vezes não sabiam nem o motivo deles estarem sendo processados. Quem faziam o julgamento eram os árbitros escolhidos pelo Estado, e que eles muitas vezes não sabiam por que é que estavam sendo processados, então não tinham como se defender, né? Então, o árbitro ele tinha essa vantagem sobre aquele que estava sendo acusado, porque ele sabia por que o cara estava sendo acusado, mas a pessoa, a vítima, não sabia. A vítima não, né? O réu, né? Não sabia por que estava sendo acusado, certo? Passamos aí também pelo período do direito penal romano, que teve uma importância muito grande, inclusive para o direito atual. Foi quando os romanos conseguiram destacar no crime o dolo, a culpa, a distinção do crime, do propósito, do ímpeto, do acaso do erro, da culpa leve, do simples dolo e do mau dolo, além do fim da correção da pena, certo? Passamos aí, além do direito penal, do direito penal romano, que teve influência, né, no direito penal atual, porque eles tiveram muitas descobertas na época, né? Então, tivemos aí o direito penal germânico, o período do direito penal canônico e o período humanitário. Então, passamos aí por todos esses períodos para poder a gente conseguir chegar na escola clássica. A escola clássica, ela teve uma influência fortíssima aí do iluminismo, né? E traz aí para o direito penal, teve influência iluminista e também do justnaturalismo, né? Que traz aí para o direito penas mais humanitárias, né? Que na época a gente tinha penas muito cruéis, e a escola clássica, ela traz aí um equilíbrio entre o crime e a pena que aquele réu vai pagar, né? Então, se eu roubei, então eu não posso sofrer uma pena de morte, né? Então, a gente tinha aí um equilíbrio, né? Sobre o crime e a pena que o indivíduo vai pagar. Então, a escola clássica, ela recebeu esse nome dado pela escola positiva de forma pejorativa, por conta que tudo nela é muito clássico, né? A palavra já diz. Ela tem uma ausência de unidade ideológica, então não tem nenhum tipo de ideologia que marque aí a escola clássica. Traz a humanização das penas, por isso que ela tem essa influência aí do iluminismo, né? E temos duas grandes teorias aí marcando a escola clássica, que é o justnaturalismo de Grocio e o contratualismo de Rousseau. Então, o justnaturalismo a gente já estudou, né? Fala sobre o direito que a gente já nasce com ele, então, onde já temos ideia, né, teoricamente, que já nascemos com essa ideia do que é certo e do que é errado. E do que a gente tem direito, né? São os direitos naturais, que a gente já nasce com ele, né? E o contratualismo, onde a gente assina um contrato virtual, né, imaginário com o Estado,
abrindo mão de parte da nossa liberdade para que o Estado possa ter o controle, né, e trazer para a gente aí uma paz, uma forma da sociedade conviver sem muitos conflitos. Então, a gente abre mão de parte dessa liberdade para que o Estado garanta a gente, que a gente possa fazer um convívio, ter um convívio, né, em sociedade mais agradável. Desculpa aí, minha gente. Então, tivemos aí dois grandes períodos da escola clássica, que foi o período teórico-filosófico, teórico-filosófico, que eu vou ler aqui para vocês do que é que se trata. Filosófico-teórico, no qual a figura de maior destaque foi Beccaria, que produziu aquela obra dos delitos e das penas. Ele desenvolveu sua tese com base na ideia de Rousseau e de Montesquieu, contribuindo um sistema baseado na legalidade, onde o Estado deveria punir os delinquentes, mas tinha que se submeter às limitações das leis. Para Beccaria, o pacto social define o indivíduo se comprometa a viver conforme as leis estipuladas pela sociedade e deverá ser punido pelo Estado quando transgredi-las, para que a ordem social seja restabelecida. Então, esse papel de punir, de elaborar as leis, eram propriedades aí do Estado, eram uma prerrogativa do Estado, né? Então, notoriamente utilitário, o direito penal como necessidade social, a sociedade precisava ser protegida e por isso o direito penal é a resposta para garantir essa proteção, né? As leis eram a resposta para que a gente tivesse um convívio social correto, vamos supor assim, né? Tivemos aí também o outro período, que é o período ético-jurídico, que traz aí a corrente do justnaturalismo, em que o grande nome foi Francesco Carrara, né, sumo mestre de Pisa, na Itália. Ele estudou o crime em si mesmo, sem se preocupar com a figura do criminoso. Defendia que o crime era uma infração da lei do Estado, promulgada para proteger os cidadãos. Para Carrara, o agente é impelido, aliás, por duas forças, a física e a moral. Então, a física é o movimento corpóreo que produzirá o resultado, e a moral é a vontade consciente e livre de praticar um delito. Para Carrara, a pena é um conteúdo... Perdão, pessoal. É um conteúdo necessário do direito. É a moral, aliás, é o mal que a autoridade pública inflige a um culpado por causa de um delito. Então, é o mal necessário que o Estado vai aplicar para aquele que infringir uma regra, né? E em uma de suas famosas passagens, Carrara leciona que a pena não é simples necessidade de justiça, que exija a expiação do mal moral, pois só Deus tem a medida e a potestade, ainda não escutei essa palavra, de exigir a expiação devida. Não é uma mera defesa que procura o interesse dos homens às expensas dos demais, e nem é o fruto de um sentimento dos homens, que procuram tranquilizar seus ânimos frente ao perigo de ofensa futura. Segundo suas palavras, a pena é uma resposta visando a conservação da humanidade e a proteção dos seus direitos, com observância nas normas da justiça. A pena é, pois, meio de tutela jurídica. Dessa forma, se o crime é uma violação do direito, a defesa contra esse crime deverá ser encontrada no seu próprio seio. Oi? Então, se a pena é, pois, meio de tutela jurídica, dessa forma, se o crime é uma violação do direito, a defesa contra esse crime deverá ser encontrada no seu próprio seio. Então, nós temos que encontrar a defesa do crime no próprio direito, né?
A pena não pode ser arbitrária, desproporcional e deverá ser do tamanho exato do dano sofrido. Então, é aquilo que eu falei. Então, a escola clássica ela vem trazer uma própria proporcionalidade, porque no período anterior a ela, as penas eram simplesmente horríveis, né? Eram penas de morte, enforcamento, corta o braço, corta a mão, cega a pessoa, corta a língua, entendeu? Era só pena boa. Aí a escola clássica veio para trazer essa humanidade das penas. Deve ser também retribuída, aliás, retributiva. Porém, a figura do delinquente não é importante. Este é talvez um dos pontos fracos dessa escola. Então, ela retribuía o dano sofrido. Então, se você violar uma regra, você vai ser retribuído com o presente da pena. É assim que funcionava na visão de Francesco Carrara, certo? Tivemos também outros pensadores aí que fizeram parte também dessa corrente aí da escola clássica, né? Tivemos aí é porque são nomes que eu não sei pronunciar, tá? Tivemos o Kant, que é bem conhecido, né? Kant que tinha no seu pensamento, ele tinha o tipo de pena como imperativo categórico, que é a retribuição ética, né? Que acabamos de falar, é uma retribuição, não faça, mais ou menos assim, não faça com os outros aquilo que você não quer que façam com você, certo? Então, imperativo categórico é basicamente isso aí. É a retribuição do mal sofrido. Então, se você não quer ser retribuído com o mal também, então não pratica o mal com ninguém. É assim que se pensava na época, né? Por Kant. Esse outro pensador aqui Filangieri, que ele também tinha ideias justnaturalistas, que viu o direito de punir como uma necessidade política do Estado para preservar a ordem, né? Isso aí eu até concordo, que é necessário mesmo. Carmiagnamini, autor do livro Jus Criminalis Elementa e Teoria delle legge della sicurezza sociale. Olha, menina, que coisa mais linda. Estou falando até outro idioma aqui. Hegel, que altera a retribuição ética de Kant e apresenta a retribuição jurídica, crime como negação do direito e pena como negação do crime. Então, você que nega o direito, você que nega o direito, né? Você também vai ter negada crime como negação do direito e pena como negação do crime. Então, você que negou o direito, você vai também ter sua penalidade negada, seu direito negado, né? Vai ter aí uma básica retribuição com uma pena bem legal. Francesco Carrara, como eu já falei, que é o crime como força física e moral que ele defendia. Então, ele fala também sobre o livre-arbítrio, que aquele que tem não comete um crime por livre-arbítrio, ele não queria fazer o crime, mas ele não teve poder de escolha, ele teve que cometer, ele foi obrigado. Então, aquele que foi obrigado a cometer um crime por força maior a ele, então ele não considera-se crime, né? Lei tutela bens jurídicos. Só há crime quando a ação se choca com a lei. Então, se não é um bem jurídico, então, se eu não infringi, não cometi nenhum crime contra um bem jurídico, então, também não cometi crime. E isso é com relação aos pensamentos de Carrara. Ele foi tido como o criador da dogmática, Carrara. Então, é basicamente isso. Os pensadores da época, né? E tem mais algumas coisas aqui que a gente pode estar levantando também, que são características da escola clássica. Considera-se que crime é um ente jurídico, ou seja,
é a infração do direito, reconhece o livre-arbítrio, ou seja, o homem nasce livre e pode tomar qualquer caminho, escolhendo pelo caminho do crime, responderá pela sua opção, né? Então, todo mundo é livre para escolher o caminho que vai se seguir. Então, se o camarada quer ser criminoso, então ele vai ter que arcar com a penalidade para aquele mal que ele está fazendo a sociedade sofrer. Considera que a pena é uma retribuição do crime, que é a pena retributiva, então você está sendo retribuído pelo mal que você está causando. Não é uma penalidade como antes era, né? Que o pessoal cometia um crime e era de todo jeito, sem equiparação, né? Você cometia um crime de furto, você roubava alguma coisa e você morria. Então você vai ser retribuído. Também, né? Com relação a isso aí, como é que é a palavrinha aqui, que eu já me esqueci. Cadê aqui? O juiz já começa a ficar perturbado, né? Era uma penalidade proporcional, minha gente. Uma penalidade proporcional. Retributiva, porque ela estava te retribuindo. É isso aí, certo? Me perdoe se tiver algum equívoco. E assim, era bom vocês fazerem também a gravação de um videozinho para botar pro grupo, pra gente, até pra perder a vergonha, né? Então, é isso aí. E a outra característica é aplica o método dedutivo em vez de ciência. Muito importante essa questão aí da escola clássica, porque na escola positiva, que vai ser o outro grupo que vai apresentar, já é uma escola que ela usa as ciências para poder desvendar o crime, né? Ela usa a antropologia, a filosofia, a medicina. Já a escola clássica, ela tinha o princípio dedutivo. Cara, eu acho, né? O achismo. Eu acho que foi assim, né? Eu acho que foi assim. Eu estou deduzindo que seja assim. Então, a escola clássica não tinha muita comprovação, porque ela não usava as ciências para chegar nos resultados de como é que foi, como é que surgiu, como é que aconteceu. Não, era só na intuição, entendeu? Deu para entender, né? Pronto, é isso aí. Então, é isso, minha gente. Tá dando aqui 22 minutos, né? 23. Eu acho que a gente, falando um pouquinho mais devagar, a gente consegue esticar um pouquinho aí, mas eu acho que não dá... vai dar problema se for um pouquinho mais rápido nas explicações, não. Até porque a escola clássica, até comentei aí com as meninas, era a escola mais... Elas ficaram assim, eita, a gente pegou a primeira, foi, disse, fica tranquilo que é a mais fácil que tem. Porque a escola positiva, ela já tem mais conteúdo, porque ela vai abordar outras coisas, vai abordar as ciências também, então vai ter filósofos, né, mais modernos, então é um pouquinho mais, não é também tão complicado, mas é um pouquinho, tem mais assunto, né? E quando a gente vai pesquisar a respeito da escola clássica, você vê que não tem muita coisa para ser falada, é uma coisa bem básica. Então, por isso que eu estou falando aí um pouquinho da introdução de como chegou até a escola clássica, até para poder encher um pouquinho mais o conteúdo, para a gente ter um pouco mais de coisa para falar. Porque senão, se for falar só da escola clássica, sem tocar em assunto nenhum, a gente acaba sem ter muito assunto, né? Então, se for coisa que vocês tiverem tiverem pesquisado alguma outra coisa que eu não falei aqui, porque a minha pesquisa foi basicamente o que eu falei aqui para vocês. Então, vocês coloquem também no grupo para que a gente possa acrescentar aí na apresentação, tá certo? Porque a gente precisa construir um slide até para a gente ir se guiando, porque a gente acaba esquecendo algumas coisas, né? Se a gente não colocar no slide ou não escrever no quadro, aí algumas coisas passam despercebidas e a gente acaba não falando, tá certo?
Eu acho que deu pra tapear, não foi, minha gente? Tchau pra vocês. Não mangue de mim, não, viu?